Um, dois. Agora sim, boa noite, paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Quando é minha vez de ministrar, o louvor acaba rapidinho. Esse é sinal que Deus quer falar mais aos nossos corações. Vejam lá do bom. Abram suas Bíblias, Efésios 3. Vamos à leitura, amém? Amém. Sem enrolar. Todos acharam? São apenas 21 versículos e nós vamos fazer uma leitura um pouco que rápida, mas respeitando todas as pontuações, amém? Sei que vocês já leram, né, o livro de Efésios, já sabem alguns pontos, né, alguns determinados assuntos, né, já vimos aqui muitas coisas, mas eu creio que Deus ainda tem mais para os nossos corações, amém? Efésios 3, Efésios 3, versículo 1 diz assim: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e revelar a todos qual é a dispensação desse mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça era que, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Versículo 14. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vós seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desta fraternidade, e assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que haja em vós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Muito bem, estão acompanhando, amém? Pode sentar, amém? Muito bem. Irmãos, respeitando a hermenêutica, é quase impossível fazer uma exposição desse capítulo em apenas, cronômetro no ar, please, em apenas 40, 50 minutos, amém? É muito difícil, é corrido, muitos assuntos, muitos pontos, mas nós vamos aqui tentar passar para a igreja o que o Espírito Santo quer para o vosso coração nesta noite, amém? Então preste atenção, abra o seu coração,
que Deus quer falar com a igreja, assim como tem falado desde o primeiro dia da nossa campanha, desde o primeiro dia da nossa semana de santidade, e assim será, creio eu, até a volta de Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu separei o capítulo 3 em 3 partes. Não vou seguir essa cronologia que eu coloquei aqui, mas só para os irmãos, se quiserem estudar em casa, reler de novo, ver algum ponto que ficou alguma dúvida, será que o Joel leu certo? Será que é isso mesmo? Leiam a Bíblia, lembra? Leia a Bíblia e faça oração, se quiser. Muito bem, irmão, vocês estão, parabéns, estão maravilha. Então vamos lá, no capítulo 3, do 1 ao 13, nós vamos ver aqui o grande mistério da salvação. Do capítulo 14 ao 19, é a oração de Paulo e o peso da responsabilidade que ele tem pelo povo. Amém? E no versículo 20 e 21 é a doxologia. Complicado? Simples assim. Então, no finalzinho, nós vamos descobrir o que é doxologia para você que não sabe. Amém? Então vamos lá. Primeiro, por esta causa, nós temos que começar a fazer pergunta para o texto. Quando Paulo fala por esta causa, que causa Paulo está falando? Vocês leram o livro de Efésios, vocês leram esse capítulo e vocês leram esse versículo. E vocês perguntaram para o texto, qual a causa? Chegaram a essa audácia de perguntar, que causa que Paulo está falando? Vamos lá, se não perguntaram, presta atenção. Essa frase, se vocês acompanharam a leitura, essa frase introduz a oração que se inicia a partir do versículo 14, onde Paulo se põe de joelho diante do Pai. Por quê? Por esta causa. Qual é essa causa? Nós vamos chegar lá. Amém? Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Por amor de quem? Por que ele está escrevendo essa carta? Para quem, gente? Já sabe? Já fomos ministrados para quem essa carta foi endereçada. Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de quem? Por amor dos gentios, ou seja, não judeus. Para a gente entender o contexto aqui, eles estão sendo edificados. Mas edificados sobre o fundamento de quem? Lembra que o povo, o Joaquim até deu uma pincelada ontem, o povo estava aprendendo da palavra, estava acontecendo algumas coisas dentro da igreja, e Paulo então estava ministrando a esses corações. E eles estavam sendo edificados sobre o fundamento de quem? Voltando um pouquinho, apenas 3 versículos, no capítulo 2, no versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Está aí na sua Bíblia? Capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele tinha a responsabilidade e o privilégio de formar, dar forma à igreja, sua doutrina, a estrutura, suas metas, seus objetivos, a conduta. Tudo isso, Paulo estava na responsabilidade de formar a igreja. Ou seja, levar ao povo a palavra de Deus. Nada mais além disso. E é isso que nós estamos tentando fazer nessa semana de santidade. Nós estudamos, nós nos preparamos,
nós procuramos textos, nós oramos, nós nos dedicamos a aprender a palavra para passar para a igreja. Eu me senti até como Paulo no dia de hoje, né? Vou preparar para direcionar, dar forma à nossa igreja, né? Nós temos uma meta, nós temos um alvo, nós sabemos onde queremos chegar, mas quais são os caminhos a qual devemos percorrer? Será que estamos no caminho certo? Esse é o caminho? Nós temos perguntado, Senhor, é esse caminho? Deus tem falado, não, fique em paz, que é isso mesmo. Vamos embora. Graças a Deus temos esse privilégio de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. E esse privilégio nada mais é do que a graça de Deus em nossas vidas. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que quando Paulo fala que ele era o menor, o menos importante de todos. Então, nós ministrarmos a palavra de Deus é uma graça. Não é mérito nosso, irmãos, é uma graça de Deus. Porque todos nós sabemos que nós não merecemos nada. Não é verdade? Mas temos um Deus grandioso e misericordioso que zela por cada um de nós. E assim como o apóstolo Paulo, nós também temos os chamados para ser o quê? Fundamento de outras pessoas, como Paulo estava sendo lá naquela época. Pessoas que vão ser construídas, né, por cima de nós, através de alicerces, através de base, ou seja, através de palavra. Na escola dominical, acho que foi meu tio que falou, né? Que a casa, não sei quem estava, foi o Osmar? O alicerce, para ser uma casa tem que ter um bom alicerce, senão a casa não vai, não é? Eu lembro que nós construímos lá em Mogi, meu Deus, só de baldrame ficamos quase um mês. Então nós temos que ter o quê? Uma base, um alicerce para que nós possamos construir nossa casa, construir a moradia de Deus em nosso coração. E isso também contamine a outras pessoas. Nós temos que ser exemplo e servir de base. Nós não podemos aprender aqui, ir para casa, fechar a Bíblia e depois não acontecer nada. Isso tem que ser contagiante. Nós temos que prosseguir na missão que Paulo tinha. Nós vamos continuar. Nós somos escolhidos por Deus, nós temos um chamado. E o nosso chamado nada mais é levar a salvação àquela pessoa, àquela alma que está perdida. Amém? Então, aqui no versículo 2, tem uma palavra aqui. Se é que tens ouvido a respeito da dispersação. Irmãos, essa palavra tem a ver com o cuidar das riquezas da casa. Deus deu esse privilégio a Paulo, algo que ele fazia com seriedade, com amor, com carinho. Qual que era o trabalho dele? Distribuir as riquezas de Deus para os crentes da Ásia. Lembrando que essa carta foi escrita para quem? Para os crentes. Amém? Quantas igrejas Paulo implantou lá na Ásia? Só de cor a gente conhece 7, né? Essa está na nossa mente. Esse privilégio não foi porque ele foi um caçador de crente e depois foi caçado, que Deus deu esse privilégio para ele. Não. Foi a graça de Deus que habitou no coração de Paulo. É a graça de Deus que habita em nosso coração para que nós possamos repartir um pedaço desse pão a qual nós alimentamos. Amém? E Paulo continua dizendo: Deus me deu esse trabalho para o bem de vocês. Está aqui na Bíblia. Eu imagino a alegria de Paulo, um privilégio, né? De poder repartir um pouco do conhecimento. Olha que privilégio nós falarmos de amor do nosso Pai Celestial para uma pessoa que talvez a vida para ela não faça mais sentido.
esperando um ombro amigo, uma palavra amiga, um gesto de carinho, de amor. O mundo aí fora não tem essa palavra, irmãos. Naquela época, quem foi escolhido para repartir essa riqueza foi Paulo. E nessa época, quem foi escolhido para repartir dessa riqueza foi eu e foi você. Amém? Nós somos escolhidos. Nós não podemos pegar tudo para nós. Eu vou para o céu e meu irmão, sinto muito, você vai ficar aí. É certo isso? É justo você sair daqui, né, alimentado da palavra do Senhor e não poder nem repartir esse pão? Então as pessoas precisam conhecer o pão da vida, que é Cristo Jesus. Eu creio que o Senhor está moldando o nosso coração nessa semana para que nós possamos contagiar outras pessoas. Nós não podemos ficar, irmãos, aqui nessas quatro paredes. Quando acabar a semana de santidade, nós não podemos ficar do jeito que estávamos. Tem que ter uma mudança. É para isso que Deus coloca no coração da liderança uma campanha, uma semana de santidade. Para quê? Só para a gente estar aqui a semana inteira? Para nada? Lógico que não. Deus tem um propósito. E o propósito de Deus para os nossos corações é que nós nos enchamos do conhecimento dEle para ganhar almas aí fora. Amém? Então Paulo, ele era feliz naquilo que fazia e queria colocar em prática o seu chamado. Talvez um trabalho que marcou muito a vida de Paulo, o Joaquim até comentou um pouco aqui ontem, foi a união dos judeus com os não-judeus. Imagina o trabalho que ele teve. Mas eles foram unidos por meio do Evangelho, pela cruz de Cristo. São membros do mesmo corpo. Lembra aqui numa lição que não há divisão do corpo de Cristo? Vocês lembram dessa aula? Escola Bíblica Dominical. Olha que interessante, né? Não existe divisão no corpo de Cristo. Aquele irmão que passa ali na rua que você não conhece, ele é seu irmão também. Para Deus somos todos iguais, não há diferença nenhuma. Eles não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas na promessa de Deus, mas agora, unidos com Cristo, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Por quê? Porque Paulo tinha essa riqueza no seu coração. Levar a palavra de Deus, contagiar as pessoas para que despertasse algo novo na vida dela. Vocês já viram o contexto ontem, como que era a cidade de Éfeso? Irmãos, terrível. Somente a misericórdia de Deus para atuar na vida daquele povo. E somente a misericórdia de Deus para atuar na nossa vida também. Porque aí fora não está muito diferente de Éfeso, não. E como eu citei aqui no versículo 8, diz assim: assim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, 9 diz assim, Paulo diz que ele era o menor, o menos importante dos apóstolos, e não merecia ser chamado de apóstolo, porque perseguia a igreja. E no versículo 10 ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Olha a humildade de Paulo. Alguma coisa ele tinha que ter para que aquele povo seguisse. Alguma coisa de diferente ele tinha que ter para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados. Alguma coisa ele tinha diferente para que o povo despertasse falando: olha, o que Paulo está falando é verdade. Vamos comprovar. Alguma coisa despertou daquele povo com as palavras de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo não foi escolhido. Era Saulo. Deus escolheu Saulo. Deus não escolheu.
Ele não escolheu Deus. Nós estamos aqui hoje. Quem escolheu Deus aí? Olha que benção, ninguém. Ninguém escolheu Deus. Deus nos escolheu. Para quê? Para nós ficarmos sentadinhos, acabou o culto, tchau, obrigado. Essa palavra não é, irmãos. Deus quer algo mais. Deus quer que o evangelho seja espalhado. Primeiro, Ele quer nos revestir com o seu poder, com essa semana de santidade. Porque não adianta nada eu falar para uma pessoa do amor de Cristo se eu não estou vivendo o amor de Cristo. Como é que eu vou falar para a pessoa de algo que eu não conheço? Quando a gente está lá no Ceasa vendendo a nossa orquídea, e o cliente pergunta, mas isso aqui é do quê? De sol, de sombra, molha, não molha? Nós temos que saber, né, a origem daquela orquídea, se é para o sol, se é para a sombra, se vai água, se vai fogo, se vai pedra, se vai areia. Nós temos que saber do que está falando. Então nós temos que conhecer realmente a palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos que sair daqui. Aqui é mole, facinho. O difícil é fazer que nem Paulo. Nós não implantamos nenhuma igreja. Talvez não ganhamos nenhuma alma para Jesus. Olha que vergonha. Para nós que conhecemos o Evangelho há quanto tempo? Irmão, Deus dá uma alisada, mas às vezes Ele dá uma chapuletada também. Não é? Isso aqui não estava escrito não, mas... Então, irmão, nós somos escolhidos. Não merecemos nada. Mas, Senhor, a Tua graça me basta. Amém? A Tua graça me basta. Quando vivemos na graça de Deus, não vou falar que tudo é mais fácil, é difícil, mas se resolve, é diferente, né? Deus no controle de tudo, amém? Então vamos para a segunda parte, do 14 ao 20, a oração de Paulo e o peso da responsabilidade. Muitas pessoas estavam sendo edificadas sobre Paulo, e ele sentia o peso, sentia a necessidade da oração e da intercessão por estes novos convertidos. Olha como o versículo 14 começa: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Aqui ele completa a frase que ele introduziu lá no versículo 1. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Olha aqui a causa. Achamos. Fácil, né? Está na Bíblia. Ele sentia o peso, ele sentia a necessidade da oração e da intercessão por estes novos convertidos. Olha a causa que Paulo dobrou o seu joelho. Olha a causa que Paulo orava, jejuava, se preocupava, corria atrás pelo povo. Precisava, ele já estava salvo, eu estou salvo. Para mim, a cidade que faça o que eles acharem melhor, né? Às vezes, né? Para mim está bom demais. Mas não é assim, irmão. Nós temos que nos dedicar na palavra do Senhor. Eu fico imaginando Paulo se doando, deixando de fazer muitas coisas, se entregando de corpo e alma para que aquele povo tivesse mesmo a certeza que eles estavam praticando o verdadeiro evangelho. Com toda aquela confusão na cidade de Éfeso, ele conseguiu que o povo se arrependesse. Não foi fácil não, irmãos. Será que era só Paulo que dobrava o seu joelho? Será que essa causa era só de Paulo? Será que essa causa que nós estamos batalhando aí é só do pastor?
Será que é só ele que tem que dobrar o joelho? Olha quantos bancos vazios. Olha as pessoas que não estão vindo. Será que nós estamos dobrando o nosso joelho a favor dessas pessoas? Ou só o pastor que está dobrando? Ah, estou sentindo falta de fulano, vamos dobrar o joelho. Ou nem o pastor está fazendo isso? Brincadeira. Irmãos, esta é a causa que Paulo brigou. Esta é a causa que Paulo batalhou. Esta é a causa que Paulo sofreu. Esta foi a causa que Paulo quase morreu. Por quem? Por pregar a palavra de Deus e mostrar o caminho certo para aquelas pessoas que infelizmente estavam se perdendo. Mas Deus é misericordioso. Quem comentou ontem aqui que a lição, cadê os jovens? Como que é o nome da lição que ele vai dar lá? Olha aí. Instruí-los. Irmãos, escola bíblica dominical. Se nós não aprendermos aqui, onde vamos aprender? A não ser que você leia a Bíblia todo dia em casa, pelo menos umas 3, 4 horas por dia. Aí, um verdadeiro teólogo já, né? Não é? É difícil, irmãos. Nosso tempo é muito corrido. Uma hora a gente está aqui, da outra a gente está lá. De madrugada eu estava na Holanda, já estou aqui. Daqui a pouco eu já vou para lá, já vou para cá. E o tempo vai. Expectativa do aniversário já passou. Expectativa do culto dos varões foi sábado, hoje já é quarta. Já esquecemos, não é? O exemplo de Paulo é um exemplo para ser seguido. Com o quê? Oração e intercessão. Quando nós instruímos as nossas crianças na escola bíblica dominical, onde infelizmente muitas igrejas já não tem mais, a chance das nossas crianças se perderem, lógico que há, o mundo é aberto, né? Mas o risco é menor. E outra, quando elas crescerem, se elas se espalharem, não vai ser novidade, elas vão porque quer, porque elas conheceram, aprenderam a palavra de Deus. Ah, pode. Infelizmente nós não escolhemos a vida que os nossos filhos, vou amarrar você aqui, não. O caminho é esse, ou é aqui ou ali, quem vai escolher é ele. Não é verdade? Eu vou falar aqui que o Mateus está aqui, a mão está aqui, eu sempre falei isso para eles. Tem 2 caminhos, esse aqui você já sabe onde vai dar, e esse aqui é o caminho de Cristo. Pode ser, né, meio enroscado ali na hora, mas o importante é chegar, amém? Chegou, não importa o que caminho vamos trilhar para chegar lá. É difícil, mas nós vamos chegar. Com fé, esperança, oração, intercessão. Esta é a causa que nós temos que lutar, meus irmãos. Esta é a causa que nós temos que dobrar o nosso joelho. Pela sua família. O inimigo quer destruir a nossa família, irmãos. Isso é fato. Sabia? Pensa que o inimigo está contente com essa igreja que tem escola bíblica dominical? Que a molecadinha vai tudo para lá de domingo, fica aprendendo lá de Deus, os jovens. Cuidado, irmãos. O inimigo está rodeando a gente. Mas nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Pela graça e a misericórdia de Deus, Deus tem nos sustentado, Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Talvez não seja no momento nosso, mas é o Kairos de Deus, sem questionar. Deus tem cuidado de nós. Amém? Esta é a causa. Esta é a causa que mexeu comigo essa semana. Deus falou demais ao meu coração. Falou muito, 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 muito. E eu revi alguns pontos da minha vida. Eu tenho que chegar mais perto de Deus. Porque tem pessoas que dependem do meu exemplo. Tem pessoas que
depende da minha conduta. Tem pessoas que se espelham em mim. O mundo aí fora olha para a gente de uma maneira diferente. Lá vai. Não se preocupa não, irmãos. Quem é para ver, está vendo. A sua conduta, o seu caminhar com Deus, a causa que você tem colocado o seu joelho no chão. Deus está vendo esta causa. Fica tranquilo, irmãos, no momento certo Deus vai contemplar essa bênção para você. Basta você se dobrar diante de Deus. Amém? Vamos encerrar? A palavra de Deus é maravilhosa, meus irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Deus vem falando aos nossos corações. Eu fico me questionando, às vezes, por que Jesus está demorando demais para buscar a sua igreja? Não é? Eu estava lendo, estava fazendo uma analogia com o tempo de Noé. Irmãos, nós estamos perdendo feio para aquela época lá. Lê a Bíblia. Vê o que acontecia antes do dilúvio e vê o que está acontecendo agora. Por isso que eu falo que falta pouco, meu irmão. Se você tem lutado por essa causa até aqui, não desista. Não desista. Não desista. Falta pouco. Deus tem grandes coisas para essa igreja. Deus tem grandes coisas para a nossa família, mas nós temos que dar um passo. Quando Jesus bate na porta do nosso coração, Ele não é mal educado e vai entrando, abrindo, não. Eu posso entrar? Eu posso habitar no seu coração? Eu posso entrar na sua causa? Posso resolver o seu problema do meu jeito? Eu posso? Aí é com você. Você e Deus. Você e Deus. Precisamos de momentos a sós com Deus. Entrar no nosso quarto, de madrugada. Se Deus te acordar, vai orar, meu irmão. Vai orar. Se eu acordei, em vez de ir para o banheiro, fui dobrar meu joelho no sofá. Não era para ir no banheiro, era para me orar. E isso passa despercebido. Não cai a ficha de jeito nenhum. Quantas mensagens a gente ouve, quantos testemunhos que Deus está fazendo. E a gente ainda fica, Senhor, 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 está aqui na palavra. Eu não sei que vida que Paulo tinha. Se ele jogava bola, se ele jogava ping-pong, se ele assistia um futebol, se ele assistia um vôlei. A vida de Paulo era regrada na palavra, correndo atrás de alma. Aquilo que Deus deu para ele falou, olha, é para isso, é para vocês. Deus me deu, mas é para vocês. Meu dom eu uso para vocês, ministrar a palavra, E finalizando, a doxologia do versículo 20 a 21. O 21 diz assim: a Ele seja a glória. A Ele quem? Aquele que é poderoso. Poderoso para quê? Para fazer infinitamente mais que tudo. Está na Bíblia. Coloque-se em pé. Rei, canta labás. Rei, surianda labás. Oh Senhor, enche esse lugar, oh Deus. Rei, canta labalá, surianda labás. Derrama, Deus, da tua unção sobre o teu povo nesta noite, ó Deus. Oh
Oh Senhor, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, ó Deus. Oh Deus, perdoa as nossas falhas, Senhor. Oh Deus, nos enche do teu conhecimento, Senhor amado. Oh Senhor, que nós possamos lutar pela nossa causa, Deus. Colocar os nossos problemas diante de ti, Senhor amado. Paulo não mediu esforços para levar o teu evangelho, Senhor. Nós queremos levar a tua palavra, Deus, aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que estão sem saída para o mundo, mas para ti existe uma saída, Deus. Usa a tua igreja, Pai amado, para falar desse seu amor, Senhor. Usa a tua igreja, Senhor, para trazer almas, Senhor amado, ganhar almas para ti, Senhor. O mundo aí fora necessita de ti, ó Deus. Mundo perverso, pecaminoso, ó Pai, onde a maldade e a crueldade está reinando, Senhor. Mas que o Senhor nos encha da tua sabedoria, que o teu Espírito Santo nos dê discernimento, ó Deus, e nós possamos sair aí fora, lutar contra o inimigo e ganhar essas almas para ti, em nome de Jesus, ó Deus. Usa a sua igreja, usa, Senhor. Oh Deus amado, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem falado grandemente aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos ser transformados pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor é poderoso para mudar a nossa situação. Aleluia. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, ó Deus. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Ajude-nos, ó Deus, a colocar em prática a tua palavra, porque foi para isso que nós somos chamados. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluias. Eu não vou repetir o que foi dito aqui, mas eu quero tão somente destacar o versículo 16. Oro para que com o poder, para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Aleluias. Deus providenciou todos os meios para ter um povo forte na terra, anunciando o Evangelho. E nós não somos diferentes disso. Essa realidade é para nós. Então, sim, devemos nos voltar para a oração e meditação da palavra. E essa semana eu estava pensando, o que é diferente na vida de Paulo e o que é diferente na nossa? E eu fui levado a pensar e a imaginar quais eram as prioridades de Paulo. Ele vai para uma cidade, ele apanha, ele vai para outra, e de novo ele prega. E eu comecei a analisar a minha própria vida. No que é que nós temos investido o nosso tempo? Por que é que nós dobramos os nossos joelhos? Paulo fala aqui os motivos dele. Por esta causa, para que vocês sejam fortalecidos, arraigados, compreendam a largura, a profundidade. Deus, como nós já fomos esclarecidos, nos chamou para vivermos boas obras,
preparadas desde a fundação do mundo. E nós não seremos rebeldes, nós faremos assim. Vamos continuar buscando a Deus. Próxima semana, nossa reunião de oração será presencial. Toda a igreja está convidada. Nós ainda não temos certeza de como nós vamos fazer aí com a transmissão. O formato ainda não está bem definido. Mas eu não gostaria de parar de orar e de abençoar quem não pode vir. Mas, irmãos, entenda o seguinte: transmitir culto é oportunidade para quem não pode vir. Não é para ficarmos em casa desfrutando do nosso sofá. Porque quando a gente faz assim, a gente abre mão da comunhão, de estar próximo, de olhar o irmão no olho. Sabe, irmãos, estar juntos é abençoador. Ontem, meu pai foi ao médico e eu fui trabalhar na casa da minha mãe para ela não ficar sozinha. Nós não falamos nada de Bíblia, porque eu estava trabalhando, mas ela foi cuidar do passarinho e ela começou a assoviar um hino que diz: que segurança, Jesus é meu. E aquilo falou tanto comigo, sem palavras. É por isso que nós nos reunimos. E a partir daí, anunciamos a Cristo. Então, o seu lugar é aqui, meu irmão. A gente vai orar juntos. Se você puder vir, venha. Amém? E normalmente nas quartas-feiras nós colocamos diante de Deus os nossos pedidos, causas impossíveis, causas difíceis. Algumas orações são respondidas, outras não. Outras levam mais tempo, mas Deus tem feito milagres. Outro dia um irmão me chamou aqui na porta e falou assim: olha, ele contou um testemunho e já me cobrou, Joel, para fazer uma visita para ele. E eu tenho mesmo que fazer. Mas ele falou assim: pastor, Deus respondeu a nossa oração. Eu estou trabalhando. A minha esposa está se recuperando. Então, vamos colocar diante de Deus as nossas ansiedades, sim. E vamos pensar, e vamos olhar as nossas prioridades. E vamos investir naquilo para que Deus nos chamou. Amém? Anunciar as riquezas da sua graça. E isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Feche os seus olhos. Se você tem algum pedido, coloque diante do Senhor. Vai lembrar do nome de alguém? Coloque. Pode ser saúde, pode ser salvação, mas coloque diante de Deus. Nós vamos orar. Amém? Pai amado, glorioso Deus, como o Senhor é maravilhoso. Pai, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção. O Senhor nos fez um povo rico, um povo forte. Não por causa de nós mesmos, mas por causa das bênçãos nas regiões celestiais. O Senhor nos deu Jesus Cristo, o Senhor nos deu o Espírito Santo. Pai Celestial, e a tua igreja é sim uma igreja triunfante. Ela tem dificuldades, problemas, mas em tudo o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige, e tudo isso é prova do teu amor. E Pai, nós queremos agora colocar diante do Senhor os nossos pedidos. Deus, eu quero pedir primeiramente pelos nossos filhos. Alguns não estão aqui conosco, mas não somente os nossos filhos, nós temos sentido falta de algumas famílias, ó Pai.
E nós queremos colocar estes irmãos diante do Senhor. Pai, visita os lares, abençoa os casamentos, ó Deus. Trabalha no coração da esposa, do esposo, fortalece estes irmãos, ó Pai, e que sejamos instrumentos de bênção para a vida deles, ó Deus. Portanto, eu te peço sim, nos tira do nosso lugar de conforto. O Senhor nos deu tanto, e temos, sim, Senhor, muito a fazer. Deus, eu também quero te pedir pelos enfermos, pelos que estão hospitalizados, Pai, pessoas desenganadas pelos médicos. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode trabalhar na vida do enfermo, na vida da família. Então eu coloco diante do Senhor os enfermos e as suas respectivas famílias, ó Deus. Que sejam tempos de milagres, que sejam tempos de libertação, que sejam tempos de salvação, ó Deus. Abençoa os nossos vizinhos. Abençoa, Senhor, a família daquela senhora que eu encontrei na feira hoje. Eles precisam do Senhor. Ah, Senhor Deus, e nós vamos visitá-los e que façamos na autoridade do Teu Santo Espírito. Senhor Deus, abençoa a família da irmã Maria Calderon, abençoa o seu esposo. Senhor, abençoa a saúde daquele homem, a sua saúde emocional. Em nome de Jesus Cristo, que aquele lar continue sendo transformado pelo Senhor. Que nós tenhamos a alegria de ter a irmã Maria aqui, juntamente com o seu esposo, com a sua filha. Faça uma grande obra aqui neste bairro, nesta rua, ó Deus, que os nossos vizinhos conheçam o Deus poderoso que nós conhecemos. No nome santo de Jesus que nós oramos, ó Pai. Nós vamos embora para as nossas casas em paz, abençoados. Mas, Senhor, o nosso desejo, sim, é conhecer mais ao Senhor. É viver, Senhor, plenamente, como foi dito aqui, como tem sido anunciado, Senhor. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Tira, Senhor, as dúvidas, os medos. Às vezes, ó Deus, somos atacados, mas como foi dito aqui hoje, somos fortalecidos no nosso íntimo, ó Pai. Cura, Senhor, corações feridos, fragilizados. Senhor, cura aquele que tem uma autoestima rebaixada, que olha para si mesmo e não se vê capaz, porque o Senhor nos torna capazes. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Cura, Senhor, corações machucados, fragilizados, ó Deus. Tira o medo, a incerteza, a ansiedade, Pai, que causa taquicardia, que tira a paz, que tira o sono. Que o nosso sono, Pai, seja retirado somente para podermos orar. Por nenhum outro motivo mais, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Faça assim com as suas mãos, meu irmão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida. E você diga com toda convicção: amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.